Bom dia, quinto ano. Hoje, sexta-feira, e não é uma sexta-feira qualquer, né? É uma sexta-feira que antecede um feriado importantíssimo para vocês. Isso aí, estamos falando do Dia das Crianças. Não se ofendam, só porque eu disse Dia das Crianças e vocês já estão naquela fase de pré-adolescência. Conservem dentro de vocês o ser criança, mesmo que ainda atinjam a idade adulta, a terceira idade. É muito bom ser criança, gente. Então aproveitem enquanto podem. Eu desejo a vocês um feliz Dia das Crianças. Brincam, se divirtam, sejam crianças. Mas, como nem tudo é perfeito, eu preciso parar com a brincadeira e vamos falar de coisa séria. Falaremos hoje sobre divisão de números decimais. Ao longo da semana nós falamos sobre adição, sobre subtração, ontem sobre multiplicação, que foi super tranquilo, né? Adição e subtração, número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, adicionamos ou subtraímos. Multiplicação. Fazemos a multiplicação, contamos as casas decimais, posicionamos a vírgula. Super fácil. Hoje, a coisa muda um pouquinho. A divisão, ela é meio que assim um prego no pé. Pois é, a gente precisa tomar muito cuidado. Isso por quê? Porque ela não é feita de uma única forma. De acordo com cada situação que aparece, a gente vai resolvendo de uma forma ou de outra. Porém, não se preocupem, não fiquem apavorados nem apavoradas de pensar assim, nossa, eu não entendi nada hoje. Porque nós iremos praticando, né? Ao longo da próxima semana nós vamos praticar e com a prática a gente vai ir aperfeiçoando e o que você de repente não entender hoje, você vai entender nas próximas aulas. Como sempre, a atividade do livro eu vou fazer com vocês. Peguem o livro de vocês. Vamos iniciar lá na página 185, de acordo com o nosso cronograma. Nós iremos até a 189. Então vamos lá. A página 185, ela está falando, explicando na verdade, como que é feita a divisão com números decimais. O que eu vou fazer com vocês? Não tem por que eu ficar explicando, né, a 185 e a 186, que, na verdade, são só exemplos. Eu acredito que vai facilitar para vocês nós estarmos fazendo as atividades e, no decorrer do fazer essas atividades, eu vou explicando a vocês cada um dos pontos. Então, lá na 187, a primeira coisa, para dizer que eu não fiz nenhuma explicação, de acordo com o que for surgindo. Por exemplo, se nós estivermos dividindo um número inteiro por outro número inteiro, o que acontece quando a gente está fazendo divisão por número decimal? Diferente das outras divisões, a gente precisa fazer o seguinte, nunca vai poder sobrar resto. Resto 1, resto 2, resto 3, não. Sempre ela vai ter que findar com zero. Como, professor? Sobrou resto, o que eu faço? É isso que nós vamos aprender. Porque quando ela a conta é inexata, nós iremos fazer o quê? Acrescentar zero, posicionar a vírgula e continuar a divisão, até que a gente encontre o resto zero. Essa é uma das diferenças. Quando, por exemplo, a gente tiver, digamos que a gente vai fazer... Levei um susto com um pássaro, gente, que acabou de pousar aqui. Digamos que a gente vai dividir, por exemplo, você consegue pensar em dividir 2 por 5? Nós diríamos assim, impossível, né? Você não pode dividir um número menor por outro maior. Quando nós estamos dividindo números decimais, aí sim nós podemos. Mas não dividir 2. O que a gente faz? A gente acrescenta no quociente 0, posiciona a vírgula, acrescenta 0, aí nós vamos ter, em vez de 2, vamos ter 20. 20 dividido por 5. Ficaria assim mais ou menos, ó. Digamos que a gente tivesse 2 dividido por 5.
Igual eu acabei de falar para vocês, eu não poderia. Então, o que eu faço? Eu acrescento um zero aqui. Como eu acrescentei esse zero, o que eu faço? Eu também preciso acrescentar o zero aqui no quociente. Aí eu colocando o resultado. O zero e a vírgula. Agora eu tenho 20. 20 para dividir para 5, que vai ser igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, eu teria 4 décimos como resultado. Isso é quando eu tenho um número menor para dividir para um maior. Mas, ao longo das atividades que nós faremos no livro, vocês irão entender melhor. Lá na página 187, o número 1, eu vou deixar ele para vocês fazerem num rascunho à parte, não é no caderno, é num rascunho à parte. E depois que vocês fizerem, vocês irão colocar, anotar apenas o resultado aí. Por que eu vou deixar? Porque o número 2 e os problemas eu vou fazer com vocês. Então, diante da explicação que eu vou ir dando, das continhas, vocês irão entender como fazer esse outro. Depois, lá na segunda-feira, segunda não que é feriado, né, gente? Terça-feira, eu volto e faço a autocorreção desse. Então, vamos lá. Número 2 da página 187. O livro ele já trouxe as divisões armadas, né? A primeira que nós temos aí é 9 inteiros e 58 centésimos dividido por 2 inteiros e 6 décimos. Primeira coisa que eu observo aí é que o número de casas, né, do dividendo não é igual ao do divisor. Então, eu vou precisar igualar essas casas. Então, vamos lá. Ó, página 187, número 1. Não é nem 1, né, gente? É 2. Número 2, letra A. São 9 inteiros e 58 centésimos dividido por 2 inteiros e 6 décimos. Como eu estava dizendo para vocês, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso igualar. Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu só tenho uma. Então, o que eu faço? Eu acrescento um zero aqui. Agora eu tenho o mesmo número de casas decimais. Faço a divisão normalmente. Como eu acrescentei esse zero, quando eu colocar o primeiro resultado aqui no quociente, eu já vou posicionar a vírgula. Então, vamos lá. 958, aí eu esqueço essa vírgula, ó. 958 dividido por 260 é igual a 3. Aí, eu teria que fazer 260 vezes 3. Para quê? Para saber quanto que sobrou, não é isso? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 780. Para 958, vai sobrar 178. Então, vamos lá. 178. É o que sobrou. 178 dá para dividir por 260? Não. Lembra que eu preciso colocar a vírgula aqui porque eu acrescentei esse zero. O que eu faço então? Eu faço da mesma forma como eu faria divisão comum. Acrescento zero aqui. 1780 dividido por 260 vai dar 6. Multiplico para achar o resultado e já sei que vai sobrar, ó, 260 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 6, 12. Com mais um que subiu, 13. 1.380. Eu já sei que vai sobrar 220. 220. Eu não posso ter resto zero. Lembra disso? Então, o que eu faço? Acrescento zero e agora eu tenho 2.200 para dividir por 260, que vai dar 8. Vamos fazer 260 vezes 8?
para ver quanto que vai sobrar, ou se não vai sobrar, né? 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. Eu tenho 2080. Ainda vai sobrar resto. O que eu preciso fazer? Ele vai, no caso aqui, 2080 para 120, vai sobrar, para 2.200 vai sobrar 120. Eu vou parar, embora eu tenha dito para vocês que a gente precisa findar sempre com zero, eu vou parar aqui, isso porque em algumas situações a gente pode ir continuando, dividindo, que sempre vai sobrar zero. Mas isso aí é um assunto para séries anteriores, quando a gente está estudando dízima periódica. Então, neste caso, eu vou parar aqui. Porém, normalmente, quando estamos fazendo a multiplicação por número decimal, a gente precisa findar com zero. Não vai ser o caso dessa atividade. Nessa casa aí, nessa atividade aí, quase todos eles não vão ter algum resto. Vamos lá, letra B. 42 inteiros e 5 décimos dividido por 1 inteiro e 18 centésimos. Nós temos aí de novo uma desigualdade de números decimais. Então, eu vou fazer mais essa com vocês. 42 inteiros e 5 décimos dividido por 1 inteiro e 18 centésimos. O que eu faço? Eu preciso igualar aqui, ó, as casas decimais. Agora que eu já tenho igualado aqui as casas decimais, o que eu faço? Eu vou fazer a divisão. Eu vou dividir, esqueço, né, as vírgulas, vou dividir 425 por 118, que vai ser igual a 3. Então, 118 vezes 3, 3 vezes 6, 24, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5, 3 vezes 1, 3. 354 para 425, sobra 71. Eu já sei que 71 não divide 118. O que eu faço? Eu, então, acrescento zero e eu tenho 710. 710 dividido por 118 é igual a 6. E eu já preciso colocar aqui, ó, a minha vírgula. Isso por quê? Porque eu tenho duas casas decimais aqui. Multiplicando 6 vezes 118, eu vou ter um resultado que vai sobrar 118 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Sobe 1. 6 vezes 1... 6 vezes 1, 6, né? Com mais 1, 7. 708. 6 vezes 118, 708 para 710, 2. E aí, o que eu faço? 2 não dá para dividir. Eu vou precisar acrescentar 0. Mas esse 0 dá para dividir? Não dá. Então, olha só, sobrou o resto. Eu abaixei o número que eu acrescentei um 0, não deu para dividir. Eu acrescento outro 0 e para isso eu preciso colocar um 0 no quociente. Agora sim, 200 dividido por 118 vai dar 1. 1 vezes 118, 118 para 282. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu continuasse dividindo, iam ser... eu não iria encontrar o resultado 0. Então, nós vamos parar aqui. Então, ó, letra A, façam, e letra B. E a gente já volta na sequência com a letra C. Vamos lá? Continuando. A letra C,
ela está assim: 12 inteiros e 73 centésimos dividido por 20 inteiros em 4 décimos. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 2, aqui eu também preciso ter 2. Agora que eu igualei as casas decimais, eu olho para o número e observo. Posso dividir 1.273 por 2.040? Não posso. Isso por quê? Porque 1.273 é menor que 2.040. O que eu faço então? Faço como se fosse, como eu expliquei para vocês anteriormente. Lembra do caso do 20? Que era 2 na verdade? Acrescento zero. Agora eu tenho 12.730 para dividir por 2.040. Agora sim. E só que tem um outro porém. Lembra quando eu fiz para vocês 2 dividido por 5 lá no início do vídeo? Quando eu acrescentei o zero aqui, eu também precisei fazer 0, aqui, não é isso? Por quê? Porque eu não consegui, eu estava dividindo um número menor por outro maior. Agora eu continuo fazendo a divisão normal. 12.730 para dividir por 2.040 vai dar 6. Vamos fazer a multiplicação? 2.040 vezes 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, sobe 2, 6 vezes 0, 0, com 2, 2, 6 vezes 2, 12. 12.240, que para chegar a 12.730 vai faltar 490. Então eu coloco aqui 490. Eu já sei que 490 não dá para dividir por 2.040. Acrescento zero e agora eu tenho 4.900, que eu sei que dá por 2. 2 vezes 2.040 vai dar 4.080, nem preciso fazer a conta, né? 4.080 para 4.900, 820. Eu já vou parar aqui, por quê? Porque eu já atingi o meu número de casas decimais. As letras D, E, G e H, elas seguem o mesmo sistema. Então eu não vou fazer, porque eu já fiz a A, B e a C. Vou fazer para vocês a letra F e a letra I, mas depois eu vou deixar a correção delas, não se preocupem. Eu só não vou fazer em vídeo, para o nosso vídeo não ficar assim com 1 hora de vídeo. Então vamos lá. Letra F. Por que eu separei a letra F? Porque ela é diferente das demais que a gente já fez. Eu tenho aqui, ó, números igualados de casas decimais. Aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. Então o que eu preciso fazer? Eu não preciso acrescentar zero, não preciso posicionar a vírgula. Vamos lá, eu esqueço simplesmente a vírgula, é como se elas não existissem. 81 dividido por 27 vai dar 3. E exato, porque 3 vezes 27 é igual a 81. Para 81, nada. Então, ó, fechei a minha conta. Super tranquilo. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o seguinte, eu só esqueci as casas decimais e fiz a divisão normalmente. Agora vamos ver este caso aqui. Este caso é a mesma coisa, olha, eu esqueço as casas decimais, 32. Isso por quê? Porque eu já tenho elas iguais, ó, aqui tem 1 e aqui também tem uma. 32 dividido por 8 é igual a 4. 4 vezes 8, 32, para 32, nada. Somente isso. Lá na página, aí não esqueça que vocês precisam fazer o número 1, tentar fazer o número 1, que eu vou deixar a correção, e a letra D, E, G e H, que eu também vou deixar a correção depois. Vamos aos problemas da 188. Lá na página 188 está assim: divida a quantia ao lado em 3 partes iguais. Aí nós temos aí dinheiro, né?
ele não colocou o valor escrito, ele deixou para você fazer a conta. Nós temos uma cédula de R$10, duas de 5, moedas, duas de 50 centavos, uma de 25 e duas moedinhas aí de 1 centavo, que nem estão mais em circulação, né? Elas estiveram em circulação por um tempo e agora não estão mais. Então vamos lá, nós temos aí o total de R$21,27, que nós vamos dividir por 3. Vamos lá então? Já deixei aqui a quantia, né, de R$21,27. Neste caso aqui, nós estamos dividindo número decimal por um número inteiro. Então, eu não vou, neste momento, igualar as casas decimais. Eu vou apenas fazer a divisão e, na medida em que eu for dividindo, eu vou posicionar a vírgula, certinho? 22 não dá, né? Então, tem que ser 21 dividido por 7. 21 dividido por 7, falei o resultado, né, gente? 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, nada. Aqui eu não tenho a vírgula, então, ó, posiciona a vírgula aqui. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Abaixo, 2. 2 dá para dividir para 3? Não. O que eu faço? Acrescento 0 no quociente, abaixo o 7. 27 dividido para 3 é igual a 9. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Então, essa quantia de R$21,27 dividido por 3 vai ser igual a R$7,09. Eu não vou deixar a resposta ali. Neste caso aqui, é só o cálculo. Não precisa nem colocar, ele não fez pergunta, ele só colocou para dividir em 3 partes iguais. Então, você pode deixar só o cálculo. Número 2. Se 5 livros custam R$61,30, qual é o preço de um livro? Sabendo que eles têm o mesmo preço. Então, o que acontece? R$61,30, né? Nós vamos dividir por 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. R$61,30 dividido por 5. 6. Só que neste caso aqui, eu vou dividir 6 da mesma forma como foi feito esse aqui. 6 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Abaixo o 1, que eu tenho agora, 11. 11 para dividir para 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Abaixo 3. Olha, eu tenho aqui 2 casas decimais, então eu preciso lembrar que eu preciso posicionar a vírgula aqui. Isso porque eu estou dividindo número decimal por número inteiro. 13 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Abaixo o 0. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. O valor de um livro é de R$12,26. Então, esse aí você vai precisar colocar. Eu não vou escrever ali, mas você anota aí. Qual o preço de um livro? Aí você vai anotar. Um livro, anota aí. Um livro custa R$12, coloca o símbolo do real, né? O R cifrão. R$12,26. Vamos para o número 3. Joaquim parcelou o seu novo celular em 5 vezes. Qual o valor de cada parcela se o aparelho custou R$ 847,25? Nós vamos fazer R$ 847,25 dividido por 5. Vamos lá, então? Esse aqui também eu vou deixar ele para vocês fazerem. Isso porque ela é muito simples, gente. É como eu fiz a primeira e a segunda.
847,25 dividido por 5. Você vai dividindo, quando chegar na terceira casa decimal, você vai colocar a vírgula e vai dar uma conta exata. A mesma coisa lá no número 4, você também vai fazer. Juliana fez 2.340 gramas de preparo para sabonetes artesanais e fez 26 unidades para vender. Com quantos gramas ficou cada sabonete? Conta super fácil. Essa aí nem vírgula vai ter, gente. 2.340 dividido por 26. Vamos ver como anda aí a divisão de vocês, se anda aí na ponta da língua. O número 5 é uma conta com número decimal, mas que também vai ser tranquilo para que vocês possam fazer, considerando que a gente já fez vários exemplos antes, né? Um rolo de fio pesa 19,5 kg, ou seja, 19,5 kg. Se 1 metro desse mesmo rolo pesa 75 gramas, quantos metros de fio há no rolo? Então, o que nós vamos fazer? 19,5 vamos dividir por 0,75. Vou deixar essa para vocês fazerem também. Só quero dar uma dica. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Não se esqueçam de igualar, tá? Nós estamos dividindo números decimais. Então, vou deixar esse com vocês. E nós vamos para a nossa última página de hoje. Divisão por 10, 100 mil. Ontem nós vimos multiplicação por 10, 100 e 1000. Quando nós vimos multiplicação por 10, 100 mil, a gente aprendeu que a vírgula ela anda para frente, né? Para a direita. Agora na divisão é o contrário. A vírgula anda para a esquerda, ela anda para trás. Então vamos lá. Note que se você tiver uma casa decimal, você vai andar para a esquerda, para trás, uma casa decimal. Se você estiver dividindo por 100, duas casas decimais para a esquerda. Dividindo por 1000, três casas decimais também para a esquerda. Lá no número 1 está assim, calcule mentalmente essas divisões. 59 inteiros e 37 centésimos dividido por 10. Nota que a vírgula ela está entre o 9 e o 3, não é isso? Você vai fazer o quê? Você vai posicionar a vírgula uma casa para trás e automaticamente você vai ter o resultado. 5 inteiros, 937 milésimos. Eu vou deixar essa também para que vocês façam. Ela está super tranquila. Somente lá na letra E, que vocês, na verdade, na E, na G e na H, que vocês irão precisar acrescentar zeros. Também é da mesma forma. Só que ontem, quando faltavam casas decimais, a gente aprendeu que acrescentava zeros para frente. Agora a gente vai precisar acrescentar zeros para trás, da mesma forma como foi feito ontem. Número 2, complete o esquema abaixo. Eu tenho aí um número inteiro, né? 5.641, você vai dividir por 10, ou seja, você vai contar 1, vírgula. No segundo, você vai dividir por 100, aí você vai contar 2, vírgula. E no terceiro, por 1000, que inclusive vai ter que acrescentar zeros. Então, olha, peguem o livro de vocês, já vão fazendo as atividades, vão acompanhando, estudando tabuada. Não se preocupem se pareceu que está tudo muito tumultuado. Hoje foi a primeira vez que a gente viu e nós iremos fazer outras vezes e conseguiremos chegar ao entendimento final, caso você não tenha entendido hoje. Como eu disse para vocês lá no início do vídeo, realmente a divisão ela provoca essa mudança, porque não é uma regra única. Mas não se preocupem, não fiquem apavorados. Façam as atividades. Na terça-feira eu vou deixar a correção total. De repente eu faço até de todas as páginas, inclusive das que eu já fiz, para vocês. Aproveitem bastante o feriado, mas antes de aproveitar o feriado, façam a atividade hoje, que ainda tem mais de língua portuguesa que eu vou deixar lá no nosso grupo. Tenham todos um excelente dia e
um excelente final de semana e feriado também.